Olá, eu sou Právila Lepaus, sou uma mulher alta com cabelos na cor preta, estou usando uma blusa preta, uma calça preta e um kimono com fundo branco e listas. Estou como presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Espírito Santo e estamos aqui hoje para apresentar mais um episódio do podcast Conversa Jurídica. O objetivo desse podcast é falar sobre temas diretamente ligados à vida do cotidiano das pessoas e como elas influenciam a nossa sociedade. Abordaremos diversas áreas do direito ligadas às comissões temáticas da OAB Espírito Santo, sempre com especialistas convidados. Todos os episódios podem ser conferidos no canal da OAB Espírito Santo do YouTube e nas plataformas de áudio. E hoje falaremos sobre um tema de extrema importância: os direitos da pessoa com deficiência no dia a dia. Um bate-papo sobre acessibilidade e inclusão. Para este debate, eu conto com ele, que é doutor em Ciências Biológicas, em Biologia Animal, e ela, que é psicóloga, empreendedora, influenciadora digital e consultora em acessibilidade. Muito obrigada, Márcio Henrique Almeida e Raíza Kinusti. É um prazer tê-los aqui conosco para fazer esse debate e passar informação para as pessoas. Eu que agradeço imensamente o convite. Muito obrigada ao OAB Espírito Santo. Para mim é um prazer estar aqui, né, e agradeço da mesma forma o convite. Eu gostaria de pedir a vocês para falar um pouquinho sobre a formação acadêmica, sobre vocês. Se apresentem para nossos inscritos. Olá a todas, todos e todes que estão nos acompanhando neste momento. Eu sou a Raíza Kinusti, eu sou psicóloga, tenho especialização em Gestalt terapia, tenho especialização em psicologia da aprendizagem, do desenvolvimento e da personalidade, tenho especialização em psicologia forense jurídica, também realizo um trabalho de consultoria em acessibilidade e também sou empreendedora e influenciadora digital. Márcio, e você poderia contar um pouco sobre a sua vida acadêmica, sobre a sua vida profissional? Eu sou formado em Ciências Biológicas pela UFES e tenho mestrado e doutorado em Biologia Animal também pela Federal do Espírito Santo. E atualmente eu atuo como professor de Biologia, dou aula para um cursinho popular e também dou aula de inglês nas horas vagas. Eu sou uma mulher branca, tenho 1,80 m de altura, tenho cabelos castanhos, eles estão lisos, penteados para o lado direito. Estou usando um óculos com lentes espelhadas na cor azul, um óculos com armação perolada. Estou usando uma roupa toda preta, estou usando um blazer branco. Na minha orelha estou usando brincos de coruja e estou usando um colar com o símbolo da psicologia. O meu colar é dourado e tem uma pedrinha vermelha na base. Raíza, aproveitando que você fez sua autodescrição, você poderia falar para nosso público, para os nossos inscritos do canal do YouTube da OAB Espírito Santo, qual a importância de fazer a sua descrição quando a gente está num programa de TV ou quando está numa palestra? É importante que todas as pessoas realizem a descrição de como elas são, seja em eventos, seja em programas, para que pessoas com deficiência visual que estejam assistindo tenham a noção, consigam visualizar como são essas pessoas que estão participando. E você, Márcio, gostaria de fazer a sua descrição também? Assim, eu sou um homem branco, tenho cabelos castanhos, olhos azuis, eu uso cavanhaque, estou utilizando uma camisa branca. Perfeito, muito obrigada. Obrigada, Raíza, pelo esclarecimento quanto à descrição. E para iniciar o nosso bate-papo, essa nossa conversa jurídica, nós sabemos que muitas pessoas usam termos que não deveriam ser utilizados, que são configurados termos capacitistas. Raíza, que termos devem ser evitados? Doutora Právila, termos
do tipo que são pejorativos e capacitistas são frases como cego em tiroteio, frases como João sem braço, que é muito comum, né? Algumas pessoas falarem, estou dando uma de João sem braço, fulano está dando uma de João sem braço. Nossa, estou perdido como cego em tiroteio. São frases capacitistas que devem ser evitadas. E qual é a nomenclatura correta para se referir às pessoas com deficiência? É muito comum hoje em dia, até os dias atuais, que pessoas se refiram a pessoas com deficiência como portadores de deficiência, e que fique aqui bem explicitado que esse é um termo que já caiu por terra, é um termo que já está em desuso. Portador de deficiência é um termo que está em desuso. Pessoas com necessidades especiais é um termo que deve ser substituído por pessoas com necessidades específicas, porque é isso que nós, pessoas com deficiência, temos: necessidades específicas. Termos também como excepcionais são termos que já caíram em desuso. No lugar de todos esses termos que já estão em desuso, deve ser usado o termo pessoa com deficiência para se referir a pessoas com deficiência. E assim como a Convenção Universal dos Direitos da Pessoa com Deficiência nos diz, a pessoa com deficiência é, antes de qualquer coisa, pessoa. Nós somos pessoas e queremos ser tratadas como pessoas. A pessoa antecede, né, a deficiência. Muito obrigada, Raíza. Isso mesmo, doutora Právila. Nós somos muito mais que a nossa deficiência. A nossa deficiência é apenas uma característica do que somos. Márcio, você se informou, né, sua qualificação, sua vida acadêmica, mas você esqueceu de informar o mais importante de tudo, que você é membro consultor da nossa Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Espírito Santo. Então, o Márcio aí, que é nosso membro também, está aqui conosco para participar desse debate. Márcio, eu fiquei sabendo que você é um concurseiro de mão cheia, então queria que você trouxesse para nossos inscritos dessa sua experiência em concurso público. Fala um pouquinho para a gente quais são os direitos que as pessoas com deficiência têm ao participarem dos certames. Você fica à vontade. Não sei se eu sou um concurseiro de mão cheia, mas tive algumas experiências, né, e uma experiência recente. No concurso público, você tem a opção de ter um atendimento especial e pedir as adaptações, né, mais adequadas à sua deficiência. E tem a questão de ter a reserva de vagas, né, para a pessoa com deficiência, né, da mesma forma que existe a reserva de vagas para pessoas negras, também existe para a pessoa com deficiência. Um ponto que eu gostaria de comentar, né, em relação a concurso, é que apesar de se oferecer essa acessibilidade, muitas vezes, quer dizer, frequentemente, né, a gente, como deficiente visual, não conta com os recursos mais modernos que nós temos, né, que são computadores, leitores de tela, né, e às vezes o que nos era oferecido é apenas texto em braille ou ledor. E assim, por melhor que sejam os ledores, né, mais atenciosos que sejam, não é a mesma coisa que você está podendo ler a sua própria prova, né? E fica especialmente complicado quando você tem que fazer prova discursiva, que você tem que escrever e que você tem que ficar ditando o que você está escrevendo para a pessoa. E tem que falar a pontuação, se tem acento ou não, se é com S ou com C, né? Então é bem mais difícil de criar um texto dessa forma. Então, assim, acho que a legislação devia, se ainda não exige os recursos mais modernos, né, devia se adaptar a isso. As empresas que organizam concursos deviam oferecer
as condições, as melhores condições, né, para a pessoa poder fazer a prova. Aproveitando o ensejo, doutora Právola, eu gostaria de falar também que eu, enquanto psicóloga, atuo junto à comissão, a recém-criada, que é uma grande conquista para nós, psicólogas e psicólogos capixabas, a recém-criada Comissão Psicologia e Pessoas com Deficiência. Eu sou membro dessa comissão. Eu gostaria também de fazer um breve resgate sobre a nossa trajetória de nós, pessoas com deficiência, psicólogas e psicólogos aqui no Espírito Santo, para que o próprio Conselho Regional de Psicologia se tornasse um lugar mais acessível e inclusivo. A gente começou, na verdade, com um grupo de trabalho chamado GT Psicologia e Acessibilidade, lá em 2021, o qual eu tive a honra de fazer parte desde o início dessa trajetória. E de lá para cá, nós promovemos várias ações voltadas para acessibilidade e inclusão dentro do próprio Conselho Regional de Psicologia aqui do Espírito Santo. Hoje, recentemente, fomos contempladas, eu digo que somos porque, né, essa é uma grande vitória, uma grande conquista para todas as psicólogas e psicólogos aqui do estado do Espírito Santo. Fomos contemplados com a recém-criada Comissão Psicologia e Pessoas com Deficiência. Meus parabéns a você, a todos os envolvidos, ao CRP Espírito Santo. E essa comissão, ela visa trazer acessibilidade e inclusão para os psicólogos com deficiência, correto? Sim, exatamente, doutora Právola. Como eu falei anteriormente, nós iniciamos nossos trabalhos como um GT, como um grupo de trabalho voltado para acessibilidade e inclusão. E esse GT atuava apenas dentro do Conselho Regional de Psicologia. Agora, enquanto comissão, a gente consegue expandir esse trabalho para toda a sociedade. Então, agora, a nossa missão é promover ações que visem mais inclusão e acessibilidade para todas as pessoas da nossa sociedade, todas as pessoas com deficiência, principalmente psicólogas e psicólogos que atuam em vários espaços da nossa sociedade. Eu aproveito, né, essa sua fala para colocar a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Espírito Santo à disposição. Vamos sentar, nos reunir e verificar algumas ações que a gente possa trabalhar juntas, né? Tanto a nossa comissão quanto a comissão do CRP. Será um grande prazer para nós, psicólogas, pessoas com deficiência, trabalhar em conjunto a Comissão Psicologia e Pessoas com Deficiência em conjunto com a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Espírito Santo. Será um grande prazer trabalharmos juntos e colaborarmos para construirmos juntos uma sociedade mais acessível e inclusiva. Conte conosco. Já estou até imaginando a gente aí promovendo palestras, painéis. Vamos conversar. Depois do podcast, vamos ter essa conversa. O direito e a psicologia, mais uma vez, de mãos dadas, para trazer mais justiça e igualdade para a nossa sociedade, doutora Právola. Isso aí. E, Márcio, além do ledor, que é uma pessoa contratada para fazer a leitura, que outra alternativa você acha que deveria ser oferecido pelas bancas examinadoras? Computador com leitor de tela, né, que permite que a gente possa ler nós mesmos, né, a nossa prova, né, tem um computador à nossa disposição. É claro que assim, não dispensa totalmente o acompanhamento de alguém que possa auxiliar com a prova, porque, pelo menos no caso de provas relacionadas à área de biologia, muitas vezes elas têm figuras, isso complica muitas vezes, né? Então você precisa de ajuda de alguém para explicar aquela figura ali. Mas se a gente tiver o acesso ao arquivo digital, facilitaria bastante, né? Inclusive eu sei que a Raíssa já fez prova com ledor, não foi, Raíssa? Sim, embora não seja uma computador, né? Embora eu não seja uma concurseira de mão cheia, eu já participei. Márcio, né? Eu já participei de alguns certames e sim, é sempre muito desafiador para nós, pessoas com deficiência, participar de certames, de concursos públicos, por conta dessa, digamos assim, limitação na disponibilidade de recursos de acessibilidade. Eu sei bem o que o Márcio
comentou aqui, eu sei bem, porque já experienciei também esse tipo de situação. E aproveitando o assunto de novos mecanismos de acessibilidade, quais são as tecnologias assistivas colocadas à disposição das pessoas com deficiência visual? No meu caso, eu faço uso diariamente do leitor de telas NVDA. Também sei o Braille, porém não o utilizo tanto quanto utilizo o leitor de telas. E o leitor de telas permite que eu faça uso de computadores e smartphones de maneira totalmente acessível. Uhum. Esse leitor de tela, ele já vem no seu celular ou no seu computador, ou você instala esse mecanismo de acessibilidade? Os smartphones já vêm possuindo o recurso de acessibilidade, no caso varia dependendo do sistema operacional do smartphone. No meu caso, por exemplo, que faço uso do sistema Android, o leitor de telas nativo do sistema Android é o Talkback. Perfeito. E você, Márcio, faz uso de algum diferente do que a Raíza falou? A mesma coisa, né? E acrescentaria um que eu acho que a Raíza também deve usar, que é o DOSVox, né? Não é um leitor de tela exatamente, mas é um programa desenvolvido por professores da UFRJ, que tem vários aplicativos, né, dentro dele, né? Ele é quase como se fosse um sistema operacional, né, com programas de receber e-mail, de texto, né? Então eu uso esses dois assim no computador, né? O NVDA, né, e o DOSVox, né? Ambos programas gratuitos, né? Além disso, uso de scanner para escanear livros, né? E programas de OCR, né, que converte imagem em texto. Todos esses são programas e dispositivos acessíveis. Sim. Eu também faço uso do DOSVox. O DOSVox, que inclusive é daqui, do Brasil. É uma criação lá da UFRJ. Saudações até ao nosso querido professor Antônio, um dos criadores do sistema DOSVox. Um grande abraço. Inclusive, doutora Právola, gostaria de destacar minha atuação também como consultora em acessibilidade, função a qual eu desempenho em conjunto com empresas para tornar essas empresas mais acessíveis e inclusivas para receber colaboradores com deficiência. É um trabalho bem bacana também, que eu me sinto muito honrada em estar realizando, e o meu grande objetivo é transformar o máximo de empresas, o máximo de ambientes de trabalho mais acessíveis e inclusivos para pessoas com deficiência. As empresas têm colocado muitas resistências na contratação de pessoas com deficiência? Nós sabemos que existe uma lei de cotas, né, doutora? Exatamente. A senhora, inclusive, sabe muito mais do que eu sobre essa lei, porém a gente sabe também que essa lei apresenta muitas falhas em termos de sua aplicabilidade por conta dos empregadores. Então, assim, a gente sabe que existe uma cota, essa cota precisa ser preenchida, porém, muitas vezes o próprio empregador, ele coloca barreiras para estar recebendo esses colaboradores com deficiência. Então, o meu objetivo enquanto consultora em acessibilidade é justamente esse, de estar em contato com esses empregadores, de criar meios, mecanismos e transformações dentro dos ambientes dessas empresas, desses locais de trabalho, para que essas empresas estejam recebendo da maneira mais acessível e inclusiva seus colaboradores, pessoas com deficiência. É porque também, Raíza, não adianta somente a empresa ofertar vaga para preencher, cumprindo a legislação que é a lei de cotas, mas também ela tem que proporcionar às pessoas com deficiências meios e mecanismos de acessibilidade e inclusão, para que a pessoa com deficiência exerça ali com autonomia a função que lhe é incumbida, correto? Exatamente isso, doutora Právola. Resumidamente falando, não é a pessoa com deficiência que precisa se adaptar à empresa, é a empresa que precisa se adaptar para estar recebendo esse colaborador, pessoa com deficiência. Entendi, perfeito. E se pudesse acrescentar um pouquinho da minha experiência pessoal com isso, outro problema que eu percebo, pelo menos da minha experiência, é que as empresas costumam destinar vagas muito específicas, né?
sempre coisas, não sei, área administrativa, telemarketing, e assim, por exemplo, assim, no meu caso, assim, eu sou biólogo, né, a Raiz é psicóloga, né, eles, sabe, já ofertar uma vaga que seria um pouco impossível uma pessoa com deficiência visual exercer também. Isso, porque eles, precisamos ter uma certa quantidade de pessoas com deficiência, então vamos adaptar que cargos, vamos adaptar isso, esse, né? Fiscal de almoxarife, já vi isso. Aí se aparece uma outra pessoa lá, né? Sou psicólogo, eu poderia trabalhar na área de RH. Não, aí não tem vaga, né? Aí não tem adaptação, sabe? Aí depois os empresários ficam reclamando que não tem gente para preencher as vagas, né? Por isso que as empresas devem contar com um serviço de consultoria em acessibilidade. E Exatamente. aproveitando, né? Estamos iniciando setembro está chegando, e agosto foi marcado pelo Agosto Lilás, que é a campanha de enfrentamento à violência contra a mulher, violência doméstica, mas o mês de setembro também ele tem campanhas voltadas para determinados assuntos, assim como o Setembro Amarelo e o Setembro Verde. Raíza, você poderia falar um pouco dessas campanhas para a gente? Com toda certeza, doutora Právola. O Setembro Verde, que marca aí um mês de referência da luta por inclusão para as pessoas com deficiência. O verde, ele representa a esperança para nós, pessoas com deficiência. Então, esse mês foi escolhido como mês, né, de luta por inclusão para nós, pessoas com deficiência. Setembro Verde é um mês de extrema importância e representatividade para nós. É em setembro também que se comemora o Dia de Luta da Pessoa com Deficiência. Você poderia falar sobre isso? Sim, o dia 21 de setembro, que é marcado pelo Dia de Luta da Pessoa com Deficiência. Esse dia que, na verdade, doutora Právola, foi criado em 1982. É um dia comemorado mundialmente, já era comemorado mundialmente em 1982. Foi um dia conquistado, né, instituído através dos movimentos de luta das pessoas com deficiência desde a década de 80. E aqui no Brasil, em 2005, foi instituído o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, né, através da Lei 11.133/2005. Foi instituído o dia 21 de setembro como o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência aqui no Brasil. É um dia para a gente refletir muito Exato. acerca da inclusão social de pessoas com deficiência. É um dia para toda a sociedade refletir sobre inclusão social. Aliás, o mês todo, né, doutora Právola? É o ano todo, né? A gente tem que falar de acessibilidade e inclusão social todos os dias do ano, né? Mas eu fico muito feliz de ter uma data para conscientização das pessoas e para elas saberem que as pessoas com deficiências estão aqui, são consumidores, são estudantes, são profissionais. Então, ter uma data para consagrar o Dia de Luta da Pessoa com Deficiência é muito importante. Eu te agradeço pela sua explicação. Você está de parabéns, muito obrigada. E aproveitando que você citou a lei de criação do Dia de Luta da Pessoa com Deficiência, eu também gostaria de saber qual é a lei que está mais presente no cotidiano de vocês, que vocês mais fazem uso. Só para acrescentar, doutora Právola, aqui no Brasil, o Setembro Verde ele é instituído em 2015, tá? O dia 21 de setembro é instituído como um Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência lá em 2005, porém, o Setembro Verde, como um mês de conscientização e visibilidade da luta por inclusão social para pessoas com deficiência, é instituído em 2015. Essa campanha é instituída aqui no Brasil em 2015, Setembro Verde. É uma campanha muito importante. E falando em legislação, quais são as leis que estão mais presentes no cotidiano de vocês? Eu acho que é unânime. Eu diria até que é unânime entre nós, pessoas com deficiência, sem dúvida alguma. A nossa maior conquista em termos de direitos e garantias, sem dúvida alguma, é a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei 13.146/2015.
E na sua vida, Márcio, qual é a lei que está mais presente? A lei de prioridade? Eu diria, assim, bom, eu não sou especialista em leis como vocês, né? Mas eu diria que está mais presente é a questão da lei de prioridade mesmo, né? Bom, e também eu fiz uso da lei de cotas em concursos recentemente. Né? Você ia falar isso? Sim, a lei do atendimento prioritário, com certeza é uma lei que a gente faz uso diariamente. E também a lei da meia entrada, no meu caso, eu que gosto muito de cinema, gosto muito de ir a eventos culturais e artísticos, gosto muito de frequentar esse tipo de evento. Sem dúvida alguma, a lei da meia entrada é a lei que eu mais utilizo no meu cotidiano. E as pessoas com deficiência também têm a prioridade na tramitação processual, né? E a Raíza também já deve ter feito uso dessa legislação. Já fiz sim. Já acionei a justiça em algumas determinadas situações, né? Na verdade, acredito que acionar a justiça é um dever de todo cidadão, principalmente nós, pessoas com deficiência, no caso de sofrer discriminação ou qualquer violação dos nossos direitos, a justiça deve ser acionada por nós. Deve. E para os nossos inscritos, as pessoas com deficiência têm prioridade na tramitação de processo, conforme o artigo 9º, inciso 8º da Lei Brasileira de Inclusão. Raíza, eu queria aproveitar a sua presença aqui, né, enquanto mulher, para que você falasse um pouco em casos de mulheres com deficiência que sofrem violência doméstica ou ato de discriminação. Qual é o caminho? Que canal procurar? Até em alusão ao Agosto Lilás, né, doutora Právila, que a senhora havia mencionado agora há pouco, a gente sabe que a questão da violência contra a mulher com deficiência é uma problemática muito alarmante no nosso país. Então, mulher, pessoa com deficiência, que está me ouvindo, se você já sofreu qualquer tipo de violência ou sofre qualquer tipo de violência, busque ajuda, porque o direito está aí para te acolher, os órgãos competentes precisam ser acionados para que os praticantes dessas violências sejam devidamente punidos. Então, existem os órgãos competentes como o Ministério Público, que deve ser acionado pela pessoa com deficiência no caso de violência, principalmente no caso de mulheres com deficiência que estejam sofrendo violência. Existe a Delegacia da Mulher também, a qual a mulher com deficiência pode recorrer para fazer a denúncia. E existe também o canal 180, que é o canal de denúncia anônima, a qual essa mulher com deficiência pode estar recorrendo também para fazer a sua denúncia anonimamente. Então, não se cale. Jamais se cale, você, mulher com deficiência, se você estiver sofrendo qualquer tipo de violência, não se cale. A justiça, o direito estão aí para te acolher e para te ajudar. Estamos caminhando, né, para os minutos finais da nossa conversa jurídica aqui no podcast. E eu queria agradecer a presença de vocês e perguntar se vocês têm alguma mensagem para passar, dar essa oportunidade de fala aqui para vocês conversarem com nossos inscritos. Eu gostaria de falar diretamente para as pessoas com deficiência que possam estar nos assistindo ou nos ouvindo nesse momento, e também para os familiares de pessoas com deficiência. Você, pessoa com deficiência, que está nos assistindo, a minha mensagem para você hoje é: não desista. Não desista dos seus sonhos. Não desista de correr atrás daquilo que você quer. E, principalmente, não deixe de acreditar em você. Acredite em você, acredite nas suas competências, acredite nas suas habilidades, acredite que você pode, você é capaz. E assim como eu cheguei até aqui hoje, estudei, passei por várias situações, sim, difíceis, dolorosas, mas cheguei até aqui.
E você que está me ouvindo, que é pessoa com deficiência, também pode chegar. Você também é capaz, você também pode. Não desista de você. E para os familiares de pessoas com deficiência, eu digo, acredite nos seus filhos, acredite na sua filha, no seu filho, na pessoa com deficiência que está na sua família. Acredite, porque eles têm habilidades, sim, eles são capazes, sim. Eles também são potência de vida. Essa mensagem que eu deixo, e também quero dizer que as leis e o direito existem para nos auxiliar no nosso dia a dia e também existem para que a gente possa seguir em frente, sempre rompendo barreiras. Gratidão. E você, Márcio? Você tem alguma mensagem? Olha, eu diria para o público de maneira geral, né? Lembrar sempre que nós, pessoas com deficiência, existimos. Porque a gente vive numa sociedade que parece que a gente que não foi feita para a gente, né? Que a gente não existe. Então, assim, sabe, você vai enviar, tá num grupo de WhatsApp, tem pessoas que não enxergam ali, não envie imagens sem descrição. Você é produtor de conteúdo, sabe? Lembra que existem pessoas que não enxergam, pessoas que não escutam, que talvez queiram acessar esse conteúdo. Professor, lembra que na sua sala de aula podem ter alunos com deficiência, e assim por diante, né? Sabe, vai construir um prédio, um estabelecimento, lembra da acessibilidade física, que existem pessoas que têm mobilidade reduzida. Enfim, né, lembrar que as pessoas com deficiências existem, né, e para as pessoas com deficiência que estejam nos assistindo, né, a gente não estão sozinhos, né, é uma luta, né, que temos que travar juntos a todo momento, né? Sim, essa luta é nossa. Então, né, não desista, né, a gente está junto. Estamos juntos e que a gente possa servir também como inspiração para essas pessoas, para que elas sigam em frente, sempre rompendo barreiras. E a minha mensagem para você, para os nossos inscritos, né, para quem está nos ouvindo nas plataformas de áudio, no YouTube, é fazer um apelo, acessibilidade e inclusão para todas as pessoas e em todos os lugares. Muito obrigada, OAB Espírito Santo, muito obrigada a todos e todos que estão nos assistindo. Nós que agradecemos a presença Gratidão. de vocês. Tchau, Obrigado. tchau, pessoal. Até a próxima. Gostaria de agradecer a participação do Dr. Márcio Henrique Almeida, da psicóloga Raíza Kinusti, né, que aceitaram esse convite, elucidaram nossas dúvidas, né, por este tema tão importante que a gente debateu aqui. Quero agradecer também aos nossos inscritos e pedir que não deixem de deixar o seu like, de curtir, de compartilhar o vídeo com seus amigos, com seus vizinhos, com seus familiares, compartilhar vídeos com as pessoas com deficiências que vocês conhecem, caso vocês não sejam, né, para fomentar essa discussão e levar essas informações a quem precisa. Né? Agradeço também a todo mundo que acompanhou esse episódio do Conversa Jurídica. Caso tenha interesse em acompanhar os outros episódios do Conversa Jurídica, acesse o Instagram oficial da OAB Espírito Santo, @OAB Espírito Santo, e nos encontramos no próximo episódio do Conversa Jurídica com mais um novo tema.